Vamos mergulhar profundamente nesses ensinamentos secretos de Jesus e na sabedoria que, ao longo dos séculos, muitos acreditam que foi esquecida ou mesmo suprimida em todo o seu ministério. Jesus revelou verdades profundas, que vão muito além dos sermões conhecidos, trazendo luz ao coração e revelando o caminho para uma conexão mais íntima com Deus. Este vídeo explora alguns desses ensinamentos perdidos, com base em textos apócrifos, passagens bíblicas pouco discutidas e interpretações de especialistas. Começando, uma das ideias centrais na mensagem de Jesus é o conceito do reino de Deus. Muitas vezes, pensamos nesse reino como um lugar físico, mas Jesus constantemente nos orientava a olhar para dentro. Ele dizia: "O reino de Deus está dentro de vós", Lucas 17, 21. Essa frase é um convite poderoso para que busquemos uma espiritualidade interior, onde encontramos Deus na profundidade de nossas almas e não apenas em rituais externos ou lugares específicos. Esse ensinamento nos lembra de que a verdadeira busca espiritual acontece dentro de cada um de nós, e é ali que encontramos a paz divina. Outro ensinamento que exploramos é sobre o amor incondicional e o perdão. No Sermão da Montanha, Jesus fala: "Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam", Mateus 5,44. Mas por que esse mandamento parece tão difícil? Jesus não estava apenas nos ensinando uma moral, mas nos revelando um caminho para transcender o sofrimento humano. Ele sabia que o rancor e o ódio nos aprisionam, enquanto o perdão nos liberta. Esse ensinamento é uma chave para a verdadeira paz interior, onde deixamos o passado para trás e encontramos liberdade. Outro ponto fundamental está no Evangelho de Tomé, um texto considerado apócrifo e que foi descoberto no Egito em 1945. Nele, Jesus diz: "Aquele que se conhece a si mesmo, conhecerá o todo." Esse é um convite ao autoconhecimento profundo, como uma jornada espiritual, onde, conhecendo nossa essência, nos conectamos com o divino. E isso ressoa profundamente com as palavras de muitos místicos e sábios ao longo dos séculos, que enxergavam Deus não como uma entidade distante, mas como algo intrínseco à nossa própria existência. Em outro momento, Jesus ensina que devemos ser como crianças para entrar no reino de Deus. Mas o que ele queria dizer com isso? Quando ele fala em ser como crianças, Jesus se refere a um estado de pureza, humildade e inocência. As crianças têm uma abertura natural para o mistério, para a curiosidade e para o amor. E essa é a postura que ele nos convida a adotar. A verdadeira fé não é arrogante ou cética, mas sim aberta, como a de uma criança que confia no cuidado de seus pais. Continuando, Jesus também nos fala sobre a humildade e o desapego ao material. Ele disse: "Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem", Mateus 6,19. Esse ensinamento é um lembrete de que tudo o que temos neste mundo é temporário e que devemos focar nosso coração naquilo que é eterno. Jesus nos convida a encontrar um sentido de vida que não depende das posses, mas de um relacionamento profundo com o divino e com o próximo. Muitas dessas mensagens, que talvez pareçam difíceis de seguir, também apontam para um segredo maior: a união com Deus. Jesus dizia: "Eu e o Pai somos um", João 10:30. E isso nos revela o potencial humano de alcançar uma união espiritual plena. Ele veio para nos mostrar o caminho de retorno ao Pai, de um amor tão profundo que transcende nossa compreensão. Essa união, para ele, não é uma exclusividade sua, mas algo que também podemos experimentar. Outro ensinamento profundo é sobre o serviço ao próximo. Jesus mostrou com seu exemplo que servir
é a verdadeira expressão de amor. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele nos ensinou que a liderança espiritual é uma liderança de serviço. Ele nos chama para servir, não para dominar. E isso representa a verdadeira grandeza do reino que ele veio anunciar. Jesus também nos ensina o segredo do silêncio e da oração em momentos de solidão com Deus. Ele frequentemente se afastava das multidões e buscava lugares desertos para se conectar com o Pai. Esse ensinamento sobre o silêncio e a solitude é essencial para encontrarmos nossa própria conexão com o divino, especialmente em tempos de tanto barulho e distração. Quando Jesus nos convida a orar em segredo, ele está nos mostrando a importância de cultivar um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, longe das influências externas. Outro ponto interessante é como Jesus aborda a transformação espiritual e o arrependimento. Ele nos ensina que a verdadeira mudança começa de dentro para fora. No fundo, Jesus nos lembra de que o arrependimento genuíno não é apenas uma confissão de erros, mas uma renovação profunda do coração e da mente. A transformação interna que ele sugere não se trata apenas de ações exteriores, mas de uma renovação espiritual que reflete a vontade de Deus em nossas vidas. Os ensinamentos de Jesus sobre o amor ao próximo e sobre perdoar de coração são verdadeiros desafios à natureza humana, mas também caminhos diretos para a paz interior e a unidade com Deus. Essa sabedoria atemporal, que ultrapassa o entendimento humano, é como um convite para que transcendamos o ego e nos aproximemos do divino através da prática do amor, do perdão e da compaixão. Essas são as sementes da sabedoria de Cristo, que, quando bem compreendidas e aplicadas, nos guiam para uma vida de maior espiritualidade, paz e compreensão profunda do propósito divino. Outro aspecto fascinante dos ensinamentos de Jesus é como ele aborda a questão do reino de Deus nas Escrituras. Jesus descreve o reino de Deus como algo que já está entre nós e, ao mesmo tempo, ainda está por vir. Essa ideia paradoxal ensina que o reino não é apenas um lugar físico ou um futuro distante. É uma realidade espiritual acessível a todos que desejam viver de acordo com os princípios divinos. Jesus revela que o reino de Deus está presente nos corações daqueles que seguem o amor e a verdade, e que é construído através de nossas ações diárias de bondade, compaixão e justiça. Ao falar sobre o reino, Jesus usa várias parábolas para ilustrar conceitos profundos e espirituais. Ele lhe compara o reino de Deus a uma semente de mostarda, a menor de todas, mas que cresce e se torna uma árvore onde os pássaros fazem seus ninhos. Essa metáfora ensina que o amor e a fé, mesmo em pequenas ações, podem crescer e transformar vidas. Com isso, Jesus mostra que o reino é acessível e próximo, mas exige um esforço contínuo para nutrir a fé e o amor em nossos corações. Além disso, Jesus nos ensina a importância da humildade como um caminho essencial para acessar essa sabedoria divina. Ele próprio é o exemplo perfeito de humildade ao lavar os pés dos discípulos e ao se sacrificar por toda a humanidade. Através desse exemplo, Jesus nos mostra que o poder e a grandeza de Deus se manifestam na simplicidade, na humildade e no serviço aos outros, e não na busca por status ou reconhecimento. Outro ensinamento marcante de Jesus sobre a fé é a sua exortação para que sejamos como crianças. Esse ensinamento é muitas vezes mal interpretado, mas Jesus quis dizer que devemos ter um coração puro, livre de malícia e aberto à verdade, como o coração de uma criança. Ele nos convida a confiar em Deus com simplicidade e sinceridade, a abandonar o orgulho e a arrogância e a viver com um senso de maravilha diante das obras divinas. É claro,
Um dos mais poderosos ensinamentos de Jesus está na oração do Pai Nosso. Nessa oração, ele nos ensina não apenas a nos conectar com Deus, mas a pedir com humildade pelo que realmente precisamos e a reconhecer a soberania de Deus sobre nossas vidas. O Pai Nosso nos lembra de agradecer pelo que temos e de pedir o sustento diário, a proteção contra o mal e o perdão para que possamos perdoar os outros também. Esses ensinamentos não são apenas palavras, são convites para uma vida de transformação e renovação espiritual contínuas. Além dos conceitos de fé e humildade, Jesus aborda também a questão do perdão, um dos temas mais profundos e transformadores de seus ensinamentos. No Evangelho de Mateus, por exemplo, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deveria perdoar o seu irmão. E Jesus responde 70 vezes 7, indicando que o perdão deve ser ilimitado. Esse ensinamento nos revela que, para viver de acordo com o amor divino, devemos cultivar o perdão constante, sem guardar mágoas ou ressentimentos. Jesus nos lembra que perdoar não é apenas um ato de bondade para com o outro, mas também uma forma de nos libertarmos das correntes do ódio e da amargura. O perdão é um caminho para a paz interior, e Jesus o coloca como uma condição essencial para nos aproximarmos de Deus. Ele nos ensina que, ao perdoarmos os outros, estamos refletindo o amor incondicional que Deus tem por nós. Assim, ao perdoar, liberamos as energias negativas que nos prendem e permitimos que a graça divina flua em nossas vidas, curando nossos corações e renovando nossa fé. Outro ponto essencial dos ensinamentos de Jesus é a importância do amor ao próximo, descrito por ele como o segundo maior mandamento, logo após o amor a Deus. Esse amor não é apenas um sentimento, mas uma prática ativa, que envolve compaixão, empatia e respeito pelas necessidades dos outros em suas ações. Jesus constantemente mostra como o amor ao próximo se traduz em ajudar os marginalizados, em acolher os excluídos e em tratar todos com dignidade. Esse amor transcende barreiras sociais e religiosas, sendo uma expressão direta do reino de Deus na terra. Jesus nos convida a olhar para além das aparências e a ver o valor de cada ser humano, independentemente de suas falhas ou circunstâncias. Ele demonstra que o verdadeiro amor é altruísta e busca sempre o bem do outro. Um conceito revolucionário que continua a impactar o mundo até hoje. Outro aspecto profundo dos ensinamentos de Jesus está em seu convite para uma vida de simplicidade e desapego material. Em várias passagens, ele alerta para os perigos das riquezas e de uma vida focada nos bens terrenos. No Sermão da Montanha, ele fala sobre a busca pelo reino de Deus em primeiro lugar e a confiança de que, ao fazermos isso, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Esse ensinamento revela uma perspectiva que contrasta com as preocupações materiais e com o apego excessivo às posses e ao dinheiro, comuns na vida cotidiana. Jesus não condena diretamente a posse de bens, mas nos alerta sobre como o apego a eles pode nos afastar da verdadeira paz e alegria. Ele nos mostra que a verdadeira riqueza está na nossa relação com Deus e no valor que damos aos outros. Em uma sociedade onde o sucesso é muitas vezes medido por posses e status, esse ensinamento desafia nos perguntar o que realmente buscamos em nossas vidas e o que nos proporciona uma felicidade duradoura. Além disso, Jesus destaca a importância da humildade como um pilar de seu ensinamento. No Evangelho de Lucas, ele narra a parábola do fariseu e do publicano, onde destaca que Deus exalta o humilde e rejeita o orgulhoso. A humildade, para Jesus, não é apenas uma qualidade moral, mas uma postura fundamental que nos abre para o amor e para a compaixão. Ao vivermos de forma humilde, somos capazes de nos relacionar melhor com os outros,
reconhecendo a nossa interdependência e aceitando nossa própria vulnerabilidade. Jesus também nos ensina sobre a importância da paciência e da perseverança diante das dificuldades. Ele nunca prometeu uma vida fácil para seus seguidores, mas sim uma vida plena de significado e de propósito. E ainda temos outro aspecto crucial na mensagem de Jesus: o perdão. Jesus nos ensina que o perdão é libertador, uma prática espiritual que nos aproxima de Deus e dos outros. Quando ele fala sobre perdoar 70 vezes 7, está nos chamando a cultivar uma disposição constante de perdoar, de liberar ressentimentos, de abrir nosso coração para a reconciliação. Esse ensinamento se conecta com a ideia de que, ao perdoarmos, experimentamos a verdadeira paz de espírito, pois nos livramos de cargas emocionais que nos aprisionam. Ao observarmos o ensinamento do perdão em conjunto com a prática do amor ao próximo, percebemos que Jesus oferece uma nova forma de nos relacionarmos com as pessoas. Ele nos desafia a amar até aqueles que nos prejudicam, a orar pelos que nos perseguem. Esses ensinamentos não são fáceis, e é justamente essa dificuldade que nos leva a um profundo crescimento espiritual. Jesus quer que experimentemos uma transformação interna, um renascimento do coração e da mente. Esse conceito de renascimento, ou transformação espiritual, é outro ponto central dos ensinamentos de Jesus. Quando ele diz a Nicodemos que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, ele fala de uma transformação profunda que vai além da simples adesão a regras ou preceitos. É uma transformação que envolve todo o nosso ser, nossa mente, nosso coração e nossa alma. Essa ideia do renascimento espiritual leva a uma profunda transformação que Jesus quer nos ensinar. Esse novo nascimento é sobre nos reconectarmos com nossa verdadeira essência espiritual, com a presença de Deus em nosso interior, deixando de lado todas as máscaras e ilusões. Essa transformação exige coragem para enfrentarmos a nós mesmos, para deixarmos os velhos hábitos e pensamentos limitantes para trás, permitindo que uma nova luz ilumine nosso caminho. Jesus fala também sobre o reino de Deus como algo que está presente entre nós e dentro de nós. Esse é um dos ensinamentos mais misteriosos e profundos. O reino de Deus não é um lugar distante, mas uma realidade espiritual acessível a todos os que buscam viver em sintonia com os princípios divinos, como o amor, a compaixão, o perdão e a justiça. Esse reino é uma presença divina que podemos acessar por meio da oração, da meditação e do nosso comprometimento com uma vida espiritual autêntica. Essa noção de que o reino de Deus está dentro de nós nos chama a refletir sobre o modo como vivemos e sobre as escolhas que fazemos todos os dias. Jesus nos convida a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. E tudo mais nos será acrescentado. Isso significa que, quando alinhamos nosso coração e nossos desejos com os valores espirituais, encontramos paz, propósito e sentido em nossa vida. Outro ensinamento que nos leva a esse entendimento profundo é a importância da fé. Jesus frequentemente nos fala sobre ter fé, sobre confiar em Deus acima de tudo. Ele diz que, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos mover montanhas. Dizem que, além das palavras de Jesus registradas nos evangelhos, muitos ensinamentos secretos foram passados aos discípulos em particular. Ensinar de maneira reservada era uma prática comum nos tempos antigos, especialmente entre líderes espirituais que queriam que as lições mais profundas fossem compreendidas pelos discípulos mais preparados. Com isso em mente, Jesus pode ter compartilhado lições reservadas
para aqueles que buscavam uma conexão mais íntima com Deus. Lições que até hoje inspiram estudiosos e fiéis a procurarem uma sabedoria espiritual além da superfície. Jesus, segundo alguns relatos, teria falado sobre o reino de Deus não apenas como um lugar físico, mas como um estado de consciência e de união com o divino. Um estado de paz e compreensão profunda que se alcança quando deixamos para trás as ilusões do mundo. Ele falava do desapego ao ego, ao poder e aos desejos temporários como caminhos para alcançar esse estado. E isso ressoou com muitos que, desde então, buscam essa libertação interior. A busca pela transcendência e o esforço para viver em espírito é um dos ensinamentos que perdura, que transforma e eleva quem se dedica a compreendê-lo. Jesus também mencionava o poder do perdão como uma chave para essa elevação. Ele mostrava que o perdão liberta não apenas quem é perdoado, mas, sobretudo, aquele que perdoa. Isso nos leva a um ponto essencial: a prática do amor incondicional. Para Jesus, o amor não era apenas um sentimento, mas uma força transformadora. Esse amor, que transcende o julgamento e o ego, é um dos maiores desafios para o ser humano e, ao mesmo tempo, um dos mais poderosos caminhos para a redenção espiritual. Alguns estudiosos acreditam que a prática da oração e da meditação eram incentivadas por Jesus para cultivar essa consciência elevada. Ao revisitar as lições que Jesus pode ter compartilhado de maneira mais reservada, somos convidados a aprofundar nossa espiritualidade, a cultivar o amor incondicional e a praticar o perdão como um meio de transformação pessoal. Esses ensinamentos nos lembram que a verdadeira sabedoria vai além das palavras e textos sagrados. É uma experiência vivida que nos desafia a refletir sobre nossas ações, intenções e o modo como interagimos com o mundo ao nosso redor. Ao nos dedicarmos a essas práticas e princípios, podemos encontrar um caminho para a paz interior e a conexão com o divino. Não importa as circunstâncias que nos cercam, neste mundo tão agitado e repleto de distrações, as lições de Jesus nos oferecem uma âncora, um retorno ao essencial, o amor, a compaixão e a busca por uma vida alinhada com valores espirituais. Ao finalizarmos este vídeo, convido você a se aprofundar nessas ideias e, quem sabe, buscar a sabedoria perdida que pode estar escondida em seu coração. Vamos juntos trilhar esse caminho de descoberta e transformação. Que possamos viver cada dia com a intenção de refletir essa luz e amor que nos foram ensinadosos. Se você gostou deste vídeo e deseja explorar mais sobre os ensinamentos de Jesus e sua relevância em nossas vidas, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este conteúdo. Sua interação é fundamental para que possamos continuar trazendo mensagens que toquem o coração e inspirem a alma. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos